Paz do Senhor, hoje eu tô aqui mais um sábado e hoje a gente começa a falar sobre mais um assunto que é levando Jesus, levando a glória de Deus, glorificando a Deus em tudo que a gente faz. No sábado passado a gente terminou os frutos do Espírito Santo e eu fico muito feliz com isso. Se você não acompanhou, se você não viu ainda todos os vídeos sobre os frutos do Espírito Santo, sobre cada um, olha, e eu espero que Deus te edifique muito, como Ele me tocou muito, falou muito comigo. E vamos lá, então. Eu quero ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, que diz assim: Mas quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? E também quero ler com vocês aqui em Filipenses, capítulo 2, e no versículo 14 diz assim: Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre levar Jesus nos lugares, sabe? Sobre ser exemplo, sobre ser uma pessoa diferente num meio que todo mundo está sendo igual, num mundo cheio de pecados, cheio de erros. A gente não é melhor do que ninguém, nós somos falhos, somos pecadores, mas nós aceitamos a paternidade de Deus sobre a nossa vida, nós aceitamos Jesus. E quando a gente aceita Jesus, isso nos confronta os nossos pecados, porque a gente erra demais, mas depois que a gente aceita Jesus, a gente começa a reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e nós vamos melhorando pouco a pouco. Não quer dizer que a gente seja melhor que os outros, não. A gente erra, mas a gente entendeu que a gente erra e que a gente precisa mudar. Bom, a importância da gente levar Jesus em todos os lugares é simplesmente porque a gente está falando que a gente aceitou Jesus e nós estamos pregando isso. E quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, você provavelmente falou para as pessoas que você aceitou Jesus, né? Porque quando a gente aceita Jesus, as coisas são diferentes, a alegria no nosso coração, algo diferente, a gente quer espalhar isso. Só que daí as pessoas começam a ver as nossas atitudes, os nossos atos. E isso diz muito, porque algumas não vão conhecer Jesus. E elas estão vendo, nossa, mas servir Cristo é fazer isso ou fazer aquilo, sabe? Tem coisas que não que não convém que a gente faça, que não provém do Espírito Santo. E isso lá em Gálatas, né, 5, 22 e 23 fala os frutos do Espírito Santo, mas nos versículos antes fala os frutos da carne. E a gente sabe que se a gente tem o Espírito Santo, a gente vai dar frutos do Espírito Santo, mas se a nossa carne é mais forte que o nosso espírito, a gente vai ter os frutos da carne. Só que não dá certo a gente dizer que é cristão e ter os frutos da carne. Então, por isso a importância de nós realmente vivemos uma vida para Cristo, vivemos uma vida inteiramente para Deus. Falar, Deus, eu quero ser diferente no meio de uma geração que tá todo mundo igual. Todo mundo muitas vezes se afundando em seus próprios pecados, com a sensação de vazio e não sabendo o que faz, sabe? Abrir o nosso coração para Deus e falar, Deus, eu quero ser diferente. Deus te escolheu no ventre da tua mãe, como Ele me escolheu também. E Ele nos escolheu com um plano, um propósito para a gente cumprir na presença dEle. Então é importante que a gente viva uma vida inteiramente dedicada a Deus. Então, se a gente é cristão, se a gente assumiu esse papel, se a gente aceitou Jesus e a gente quer ter uma vida transformada, nós vamos cuidar tudo que nós estamos fazendo. E não quer dizer que a gente nunca vai errar ou nunca vai falhar, mas atitudes, pequenas atitudes muitas vezes. Por exemplo, no meio de uma discussão ou no meio de um momento que está todo mundo brigando. Antigamente, qual era a tua atitude? Antigamente, o que você faria, sabe? Ah, eu ia estourar, eu ia perder a linha, tá, mas e agora que tu aceitou Jesus, tem que ter algo diferente. E as pessoas muitas vezes vão cuidar desses mínimos detalhes. Muitas vezes a gente diz que é cristão e as pessoas falam, nossa, mas tu é cristão e tu tá fazendo isso, cara, tu tá fazendo a mesma coisa. Parece que a gente só está falando. Eu entendo que o processo é dolorido muitas vezes para largar as nossas cargas antigas, mas a gente precisa vigiar, a gente precisa cuidar quais têm sido os nossos frutos,
quais têm sido as nossas escolhas diante de alguma situação. Que a gente venha ter paciência, que a gente venha ter o domínio próprio, que a gente venha saber lidar com a situação, para que mais pessoas venham para Jesus, porque elas estão vendo algo diferente em nós. Que elas venham para Jesus, com certeza digam, nossa, eu olhei para Kathleen, eu vi algo diferente, eu gostei do que eu vi, eu não sei o que é, mas eu quero seguir isso. E que a gente venha pregar Jesus. Então, que nós devemos cuidar tudo que nós estamos fazendo, que nós devemos vigiar sempre. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos mudar alguns hábitos, nós precisamos mudar algumas atitudes nossas que não estão encaixando com o que nós pregamos ou com o que Cristo é. Então, que nós devemos ter esse cuidado e levar Jesus em todos os lugares é fundamental. Nós também não podemos ser pessoas que aceitaram Jesus e não fale que aceitou Jesus ou tenha vergonha disso, não. Mas que nós devemos ser pessoas que aceitamos Jesus, aceitamos a Cristo, nós professamos isso diante de outras pessoas, mas nós também venhamos viver os planos de Deus para a nossa vida, viver uma vida digna na presença de Deus, amém? Que tudo que a gente fizer, seja no comer, seja no levantar, seja no caminhar, seja no falar, seja em estudar, seja em trabalhar, em tudo a gente venha glorificar a Deus, amém? E nos próximos vídeos, eu creio que vai ter convidados, vai ter mais gente aqui comigo para falar sobre este assunto em algumas áreas específicas. E eu sei que Deus vai falar muito com vocês, como Deus está falando comigo, porque isso muitas vezes a gente é repreendido, né? Mas eu fico feliz também porque o Pai repreende o Filho a quem ama, amém? Então, se a gente está sendo repreendido por Deus, é porque Ele nos aceitou como filhos, amém? Então, que Deus abençoe vocês e fale mais ao coração de vocês.